Bom, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de Economia da Energia, aqui na pós-graduação da UFABC em Energia, nós vamos falar hoje sobre monopólios naturais e regulação do setor elétrico e de gás natural, tá? Bom, primeira coisa, né? Lembre-se que na aula passada a gente viu que era um mercado perfeito, né? Que tinha vários competidores, vários compradores, vários vendedores, que os consumidores tinham um comportamento racional, não é isso? Então aqui agora a gente vai ver uma da que a gente chama falha de mercado. São situações que ocorrem que não entram naquela categoria de competição perfeita. E isso é normalmente um pesadelo para os economistas, né? É um problema. A primeira coisa, o monopólio é quando você tem uma única firma vendedora de determinado produto sem substitutos próximos, tá certo? Existem barreiras de entrada, ou seja, é um recurso-chave de uma única firma, né? Ou o governo pode fornecer a uma única firma o direito de produção de algum bem ou serviço, aí a gente entra na questão da concessão, né? E os custos de produção fazem que o único produtor seja mais eficiente do que inúmeros, que isso a gente vai ver agora como se dá esse fenômeno aí, tá certo? Bom, como que começou essa questão de monopólios naturais, né? Monopólios naturais surgiu, né, nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, né, início do século XX que foi realmente a efetiva regulamentação. Mas o que aconteceu? Tinha uma ferrovia, né, que atravessava aí os Estados Unidos, tá certo? E aí né, atravessava toda da costa leste para a costa oeste, tá certo? Então, era uma ferrovia muito grande. Aí, com o tempo, o que foi acontecendo? Né? Essa empresa que fez todo esse investimento, né, eles perceberam o poder que eles tinham e começaram a aumentar as tarifas, porque não tinha substituto próximo, né? Ainda não existia uma malha ferroviária desenvolvida, não existia avião, né, para transporte de pessoas. Então eles começaram a ver o poder que eles tinham na mão e eles começaram a aumentar a tarifa demais, né, e oferir altíssimos lucros, né. Aí o que o governo no começo tentou incentivar? Que outras pessoas fizessem, né, construíssem ferrovias, só que, por incrível que pareça, não após os cálculos ficava difícil compensar isso tudo. Por quê? Imagine se eu tenho uma, duas, três, quatro ferrovias que atravessam os Estados Unidos, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou dividir esse mercado em quatro e o dinheiro que eu vou receber não consegue cobrir os custos. Aí eu acabo quebrando as quatro, né? As quatro empresas de ferrovias, né? Aí o governo viu que essa estratégia não estava dando certo, eles começaram a pensar em outra alternativa e eles identificaram esse problema, né? Falaram assim, poxa, é uma situação atípica, né? É uma situação que a gente vai chamar de monopólio natural, que é o quê? Quando a produção de um bem ou produto em particular por apenas uma indústria minimiza os custos, ou seja, função de custo é subaditiva, que é o custo de uma empresa só prover os bem ou serviço é menor do que a soma de várias pequenas empresas, né, fornecendo esse bem ou serviço. Então, só formalizando, né, considere uma indústria cuja demanda de sua commodity seja Q igual a DP, né, considere também que esse produto seja homogêneo e que cada uma das K firmas da indústria produza Q elevado a I, né, e que o total produzido seja dado por Q, que é igual a somatória, né, de Q elevado a I. Aí, onde, né, esse K é o número total de pequenas empresas, né, e I vai de 1 até K, né. Assuma ainda que as firmas tenham funções de custo idênticas, tipo custo de Q elevado a I, tá? As pequenas firmas têm um custo idêntico. Então, o monopólio natural existe quando o custo de uma só empresa prover tal bem e serviço é menor do que o custo de várias empresas, que foi o caso da ferrovia, né? Não compensaria você ter toda essa divisão de mercado
os custos são altíssimos. Por quê? Qual que é o maior custo? Né? São os custos iniciais, o custo da infraestrutura. Não é isso? Para você colocar todo o trilho, né? em toda a extensão. Depois, quando você tem os vagões, tudo certinho, os trens, o custo de você transportar um passageiro a mais ou menos, ele é muito baixo. Né? Então, se caracteriza também por custos marginais baixos, né? Quando você tem já uma infraestrutura estabelecida. Tá certo? Que é custos marginais é o que a gente viu na aula passada, que é o custo de uma unidade a mais, né? Em determinado bem ou serviço. Então, aqui foi onde surgiu, né? Isso, e dadas as semelhanças, né? A gente pode considerar o quê? Que as linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica têm essas características, né? Imagine você ter diversas linhas de transmissão em paralelo, de empresas diferentes. Da mesma forma, não compensa, né? Por isso que a gente vê normalmente apenas uma empresa que provê esse bem e serviço. Depois a gente vai discutir um pouco mais isso, como que isso pode se dar, tá certo? Distribuição de eletricidade, mesma coisa. Gasodutos, mesma coisa, uma indústria de rede, que a gente chama de indústria de rede, né? Para transporte e distribuição de gás natural. Por isso que a gente tem uma empresa só que faz isso, que coloca toda essa infraestrutura, tá certo? Bom, e essa questão de subaditividade significa que é economicamente mais vantajoso apenas uma empresa produzir o produto do que duas ou mais, né? Firmas que têm essa função de custo são ditas subaditivas no nível de produção. Então, a gente tem aqui, nesse caso aqui, o nível de produção que está aqui destacado entre Q' e Q estrela, né? Nesse período aqui, o custo médio de uma firma é menor do que o custo médio de duas ou mais firmas, vamos supor aqui. Então, nesse período de Q', nesse intervalo, né, de Q' a Q estrela, é uma situação de monopólio natural, tá certo? Então essa aqui é a definição aí para vocês entenderem. Um exemplo típico na descrição, né, do que é um monopólio natural é a produção de uma commodity cujo custo médio de longo prazo decresce para qualquer que seja a quantidade de Q produzida. Né? Então veja, você tem essa produção de commodity, o custo médio de longo prazo vai sempre decrescendo com o aumento da quantidade produzida. Né? Como o custo médio de longo prazo está decrescendo, o custo marginal de longo prazo necessariamente está em algum lugar abaixo do custo médio. Lembra que a gente viu na aula passada? Né? Quando você tem o custo médio decrescente, o custo marginal está abaixo da curva de custo médio, tá certo? E também aí você tem esse decréscimo aí do custo médio de longo prazo com o custo marginal abaixo, tá? Bom, monopólios naturais eles podem ser temporários ou permanentes, né? Então, um monopólio natural permanente, né, pode ser considerado uma categoria rara. Assim, mas eu digo rara, mas ela pode oferir, ela pode ter essa característica de monopólio natural por muitos anos, muitas décadas, né? Até século, dependendo do que a gente está lidando, de tecnologia que a gente está lidando. Mas um exemplo da linha de trem, né? Você começa a ter... o monopólio começa no transporte de passageiros, por exemplo, né? Começa a diminuir esse monopólio natural quando você tem a introdução de aviões, quando você tem a introdução de carros e caminhões, etc. Né? Então, você começa a ter substitutos próximos a custos mais ou menos semelhantes. Aí você tem essa característica permanente, ela não acontece mais, né? Então é nesse sentido aí que esse autor aqui define que é uma categoria rara, tá bom? E aqui, graficamente, ele mostra, né, que, exemplo, custo médio e longo prazo diminui até Q estrela, né? Então você tem aqui, nessa região do mercado, em que você tem essa curva de demanda aqui, né? Você vê que você tem a redução do custo médio de longo prazo, né? E depois de Q estrela, suponha que nesse mercado ela se tornou constante, né? E aí, se eu tiver um aumento, o mercado aumentar muito, né, a demanda por esse bem e serviço, você tem uma outra curva de demanda aqui, tá? D1, D1, tá bom? Então, nessa região aqui, você vê
que há espaço para mais empresas, né, realizarem tal bem e serviço com custos semelhantes, né? Então, você tem aqui monopólio natural numa região e na outra já não tem mais. O mercado se tornando, então, potencialmente competitivo. Tá certo? Bom, um exemplo de monopólio natural temporário, o serviço de telefonia entre Nova York e Filadélfia, por exemplo. Né? Você teve no início da década de 40, eram exigidos apenas 800 circuitos para atividades fins. Então, nessa capacidade, né, com pouca demanda, os custos caíam conforme a produção aumentava. Então, você estava lá na região DD. Né? E aí, no final dos anos 60, o número de circuitos cresceu até 79 mil, devido ao uso de televisores, principalmente. Né? Então, o mercado aumentou muito. Então, nesse volume, além de Q estrela, o custo unitário era praticamente o mesmo, com a demanda no curto prazo se comportando conforme D1 que a gente mostrou para vocês ali. Então, a partir de então, o monopólio natural desapareceu, nesse caso, tá certo? Pensando em políticas públicas, né, o que é desejável para a sociedade, então, quando você tem um determinado bem ou serviço que tem as características de monopólio natural, é desejado que apenas uma empresa produza tal bem ou serviço, porque você tem as características de monopólio natural, que é aquela subaditividade, né, do custo de uma empresa ser menor do que o custo de K empresas, né, menores. Então, a ideia central é que uma firma apenas detenha o monopólio de todo o mercado e que esse mercado possa, assim, usufruir os benefícios de menores custos de produção através de preços mais baixos, né, do que no mercado em competição perfeita. Uma vez definido que a sociedade deve usufruir os benefícios do mercado com características de monopólio natural, o governo possui basicamente duas opções. Então, você tem a primeira, exercer diretamente essa função, através de empresas estatais, ou seja, você tem aí, teoricamente, uma empresa estatal que não visa lucro, visa apenas prover determinado bem ou serviço com características de monopólio natural para a sociedade, né? Então, ou a outra opção, você outorgar a execução desses serviços para empresas privadas através de concessões, permissões ou autorizações desse serviço, né? Então, mas nesse caso aí, a regulação é fundamental para que não haja abuso da empresa dominante, porque você tem a empresa que é do mercado, ela tem um dos objetivos é aumento da lucratividade, ela quer lucrar mais. Então, se deixar ela livre, ela vai aumentando o preço desse serviço, até o preço de monopólio, que é muito mais caro do que um preço justo aí que seria pago por esse bem e serviço. Então, esse que é o problema de você privatizar ou outorgar a execução desse serviço para empresas privadas, tá certo? Mas se bem feito, é o que eu sempre digo, os dois modelos podem funcionar, né? Você tem excelentes empresas estatais e você também tem empresas privadas que são muito bem regulamentadas, e você tem um preço aí para a população do serviço adequado. Então, a questão do modelo muitas vezes, né, ela é importante, mas é possível sim você ter prover bons serviços em ambos os modelos, né? Depende de como você faz a gestão disso, tá? Aqui, né, no Brasil, né, a partir da década de 40, políticas nacionalistas impulsionaram o Estado brasileiro a exercer atividades de interesse público, né? Então, nesse período foi muito importante porque não havia nenhuma empresa, né, nenhum capital aqui, nenhuma empresa aqui no país que tinha né, esse objetivo de você criar uma empresa de interesse público, né, para ser potencialmente monopólio natural. Então, na época, o que tinha eram empresas que vinham aqui fazer esse serviço, empresas estrangeiras, né? Então, se elas são consideradas, né, potencialmente monopólios naturais, elas eram, né, na época, então o governo do Estado brasileiro criou essas estatais aí, né? Aí as mais famosas da época é a Petrobras, né, a Vale do Rio Doce, e aí até a aviação foi criada com a Embraer, né? Pensando aí no interesse público, na questão de novas tecnologias, do país ter uma tecnologia avançada. Então a gente tem
essas empresas hoje, né, a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Embraer, graças a essa política que ocorreu na década de 40, né? Mas aí com a escassez, o que aconteceu com o tempo, né? A escassez de recursos e a frequente utilização de empresas estatais para fins políticos, né? Esse modelo foi sendo substituído gradualmente, que se mostrou uma tendência mundial, né, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos mais estatais. Nós temos ótimas estatais aí, por exemplo, a empresa Statoil da Noruega, que né, produz o petróleo lá, né, realiza exploração e produção de petróleo. Ela é estatal, extremamente eficiente, tá certo? Nós temos aqui a Petrobras, que é capital misto, mas ainda é uma estatal. Ela também é uma empresa eficiente, tá certo? Então você tem aí tanto empresas privadas como estatais aí que são boas, né? Bom, então esse fenômeno aconteceu na década de 90 aqui no país, principalmente no setor elétrico e de gás natural, né? Então você tem a telefonia também, né? Então na década de 90 o que aconteceu? Você tinha o Estado estava sem recurso para investir e empresas do setor elétrico, por exemplo, telecomunicações, exigem altos investimentos, né? Aí o que aconteceu? Eles realizaram a privatização de diversas companhias energéticas e a criação de agências reguladoras, tá certo? Então a ANEEL, Agência Reguladora para Energia Elétrica, a ANP, reguladora para combustíveis, né? Tanto petróleo, gás e biocombustíveis também, a Agência Nacional da Água para regulamentar a questão da água, né? Do uso e exploração da água, e a Anatel Telecomunicações, né? Que são as mais conhecidas aí. Tá certo? Bom, e é uma atividade muito complexa, né? Porque você, queira ou não, sempre um jogo de gato e rato, né? Você tem a empresa querendo oferir mais lucros e a regulação tentando segurar isso para que a empresa não explore a região que ela está realizando o serviço, né? Para que você tenha um preço justo aí para a população, né? Então você tem aqui diversos tipos de regulação. A regulação técnica, são normas técnicas, né? P&D e eficiência energética também. Normas técnicas são importantes para você ter um padrão de qualidade aí no serviço. E pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética também é importante você regulamentar e obrigar essas empresas a investirem nisso. Por quê? Pensem só, se a empresa detém uma concessão num determinado local, qual estímulo ela vai ter para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética? Pior ainda, eficiência energética, você está estimulando as pessoas a consumirem menos o seu produto, né? Então, é um contrassenso. Então, é preciso que você obrigue, né? Você tenha uma norma técnica que obrigue as empresas a investir nesse tipo de ação, né? Outra coisa muito importante é a regulação econômica, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe aqui, e a regulação ambiental, né? Que você tem também limites de emissões, sistema de cap and trade, que você teve o protocolo de Kyoto, foi um exemplo, mas em outra aula a gente vai detalhar mais isso, tá? Ou a internalização de variáveis de externalidades, né? Que a gente também vai discutir na outra aula, que a gente falar um pouco sobre regulação ambiental, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco mais da regulação econômica aqui, tá certo? E também regulação técnica um pouco. Bom, a regulação econômica, né? Qual que é o objetivo do regulador? É justamente estabelecer um equilíbrio entre os investidores e os consumidores, né? E o que significa esse equilíbrio? Esse equilíbrio, né, significa você não penalizar os consumidores com tarifas altas e também não penalizar os investidores com um preço de um serviço que você não consegue remunerar o investimento. Então a empresa está lá e não consegue se pagar, não consegue gerar nenhum lucro, por exemplo, começa a ter prejuízo. Então isso não pode, tá? Então você tem um órgão regulador que busca esse equilíbrio, tá certo? Isso é uma atividade muito dinâmica, né? Porque o regulador vai identificando ações, problemas e vai sanando. A própria regulação econômica é muito complicada, né? A gente vai ver aqui, né?
Então a regulação em indústrias de rede, né, a indústria do gás natural e eletricidade possuem características de indústrias de rede, como a gente já havia comentado, né, ou seja, tem características de monopólio natural, exigem o que? Grandes investimentos iniciais devido aos altos custos fixos e altos riscos técnicos e financeiros envolvidos. Então, no início, das duas umas, ou o Estado realiza atividade através de estatais, ou você realiza concessão, autorização ou permissão, você dá para uma empresa privada realizar e regula essa atividade. Tá? Então, por esse motivo, né, desses altos custos, a estrutura monopolista pode ser considerada adequada no início do desenvolvimento. Né? Aí, com o tempo, né, com a depreciação no investimento, esses riscos e custos marginais tendem a diminuir, né? E o retorno sobre o investimento, por sua vez, aumentar. Aí, um problema que tem acontecido no mercado, né, que aconteceu no passado, né, e vem acontecendo também em algumas situações, a falta de transparência nos preços, juntamente com o aumento do lucro das empresas, né, tende a refletir em pressões da sociedade, justamente para ações do governo através de uma regulação mais rígida, ou a introdução da competição em algumas etapas da cadeia. Tá? Etapas que a gente pode considerar que podem ser competitivas. Um exemplo, nós temos aí a transmissão e distribuição de eletricidade, que tem características de monopólio natural. Só que a geração de eletricidade pode ser, né, ela inclusive é realizada através aqui no Brasil com leilões de energia nova, você pode ter uma característica mais competitiva. A comercialização também, alguém que compra essa energia que alguém está gerando e começa a vender para determinadas pessoas. Então aí você não tem grandes custos fixos envolvidos na comercialização, você precisa do escritório, computador e é basicamente isso, né? E ter a equipe de venda. Né? Então, você teve, aqui no Brasil também, você teve a flexibilização dessas etapas da cadeia que podem ser potencialmente competitivas, tá certo? Aqui mostra, interessante, a questão da regulamentação, como é uma atividade complicada, né? Tem um exemplo aqui de gás natural que ocorreu no Canadá, que mostra que tanto a regulação efetiva quanto a desregulamentação excessiva, né, elas podem ser prejudiciais. Tá? Então, normalmente você tem esses ciclos de regulamentação e desregulamentação motivados respectivamente pelo abuso de empresas dominantes, né, o uso do poder de monopólio, assimetria de informações, falta de planejamento, né, e também períodos de regulação excessiva, que gera altos custos, artificialidades e mais morosidade. Né? Então veja, aqui é muito interessante, você tem o custo em verde aqui, do fornecimento do gás natural, e aqui em azul o preço do serviço, ou seja, até aqui em 1983 mais ou menos, você teve um excesso de regulamentação, excesso de regulação, né, que gerava morosidade, muitas vezes tinha que ter exigência de você ter estoques para 20, 30 anos, então você tinha que ter investimentos ali para você ter novas descobertas e você não podia explorar essas descobertas, entre outras artificialidades, tá? Aí houve uma pressão muito grande para desregulamentação do setor. Aí no início foi muito bom, né? Com a desregulamentação você diminui esses problemas, só que, né, no início foi muito bom, só que veja só o que aconteceu aqui na década de 90. O preço começou a se tornar abaixo do custo, né? Aí você tem um outro problema sério. Por quê? Ninguém mais vai investir. As empresas que estão lá falam, não, eu não vou colocar mais dinheiro nesse negócio para aumentar a infraestrutura porque não está compensando. Eu estou tendo prejuízo. Aí o que acontece? Congelam os investimentos, aí o mercado está crescendo, demanda mais. Você tem o quê? A falta, a escassez do produto. Como é um produto, né, que você dificilmente tem um substituto próximo a preços, né, adequados, né? Então na época você não tinha isso aqui, você tem um problema sério, você tem uma disparada do preço, veja só. Porque justamente você teve essa escassez da expansão, que não houve expansão devido ao excesso da desregulamentação, né? Que a regulamentação ela exige um planejamento maior, que você expanda o seu serviço, tá certo? Bom, aí a experiência internacional mostra pra gente, então, justamente isso, que no início do desenvolvimento,
a rigidez regulatória para a taxação de investimento ela é importante, né? Mas aí, após a maturação do mercado, você tem que exigir o quê? É importante, o livre acesso não discriminatório à infraestrutura de transporte e armazenamento, no caso de gás, mas também de eletricidade, tá? Mediante o pagamento de uma tarifa de passagem. Então a gente tem, tanto no setor elétrico quanto no setor de gás, uma regulamentação que, se algum comercializador vende o gás ou a eletricidade para algum cliente, né, se isso é permitido nesse tipo de mercado, as empresas de transmissão e distribuição são obrigadas a deixar essa eletricidade e esse gás passar, mediante uma tarifa de passagem regulamentada, regulada pelo órgão regulador, tá certo? Então existe essa pressão. A regulação tarifária das atividades de transporte e distribuição, isso porque são atividades de monopólio natural, né? E a transparência de informação através da divulgação de boletins diários com relação à capacidade e volume contratado. Né? Então é importante você ter isso, né? Você ter transparência de informação para que a própria sociedade possa auxiliar no monitoramento, fiscalização, né? Que são atribuições também do órgão regulador. Tá certo? Operador de sistema independente, também é importante. Aqui no Brasil nós temos para o setor elétrico o ONS, Operador Nacional do Sistema, né, que é que organiza aí o despacho das usinas hidrelétricas aí. Bom, a regulação tarifária, ela iniciou como? Né? Como que eu vou remunerar a empresa pelo serviço que ela tá provendo? Né? Então, primeiro, como remunerar? Né? A regulação do serviço pelo custo tem sido utilizada, então, desde o início do século XIX, né, do século XX, desculpa, dos Estados Unidos, inicialmente para calcular o quê? Justamente as tarifas ferroviárias interestaduais que eu mostrei para vocês lá no começo da aula. Então, o governo lá viu que não era possível ter diversas linhas de ferrovias, né? Era uma só, era o suficiente para você não ter esse problema de divisão de mercado e problema aí para remunerar a empresa, né? Então eles falam assim, não, então nós vamos regulamentar a tarifa. Então eles começaram a regular a tarifa de transporte de pessoal, né? E isso depois se estendeu para empresas do setor elétrico, gás natural e no início também telecomunicações, né? Bom, então existem duas etapas para a determinação desse tipo de regulação de serviço pelo custo. Primeiro é determinar o retorno sobre o capital apropriado, né? E segundo, estabelecer o preço para os serviços de uma forma que a receita obtida através de todo o serviço prestado não exceda a quantia estabelecida pelo órgão regulador. Tá? Então você tem aqui uma equação básica desse tipo de regulação, que é a somatória de IAN de PI e QI, em que PI é o preço do enésimo serviço, e QI é a quantidade desse enésimo serviço. Então você tem o preço da eletricidade, que às vezes varia, né, de mercado para mercado, para setor, e você tem a quantidade provida. Né? Isso é igual aqui as despesas, né, que aqui são despesas aí como impostos, custos operacionais, aí, que você não precisa remunerar em cima dessas despesas. A empresa não precisa ter remuneração em cima de uma depreciação, por exemplo. Né? E aí depois você tem S vezes P0. S é justamente a taxa de retorno do investimento, considerado justa pelo órgão regulador, e P0 é o caso base, que é uma medida do valor dos investimentos regulados, ainda não depreciados da firma e que parte do princípio do equilíbrio econômico financeiro da outorga. Né? Então você tem esse P0, que é caso base, né, que são todos esses custos de expansão aí do serviço, né, que é importante que a empresa vai estar investindo, ela tem que ter uma remuneração. Então a grande questão é saber quanto remunerar essa empresa. Então isso é uma briga eterna. E nesse tipo de regulação ocasiona um problema, que a gente vai explicar depois o que é. Bom, no montante P0, como a gente já discutiu, que é o caso base em que será incidida a remuneração, são considerados normalmente custos dos investimentos em imóveis, equipamentos, expansão dos serviços e veículos, né? E aí, no caso das despesas, né, não são considerados gastos operacionais, depreciação e impostos. Né? Então é importante salientar que, no geral, nem todos os investimentos são considerados no caso base, ou seja, no caso em que vai ter a remuneração incidida aí.
Bom, é necessário que muitas vezes considerar também a inflação entre as revisões tarifárias, ou seja, a cada 4 ou 5 anos você tem de novo, eles pegam o caso base, todos os custos, aí o P0, as despesas, para elaborar aí a tarifa. Só que de ano a ano você tem inflação, né? Então, para não ter um impacto muito grande de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, ano a ano você tem o quê? Uma indexação aí, normalmente a inflação, para que, né, não tenhamos um impacto muito grande aí nos períodos de revisão tarifária, né? A gente chama isso de reajuste tarifário. Uma vez determinada a taxa de retorno S, né, é necessário determinar o caso base P0. Então, após o estabelecimento do caso base dos preços, esses valores não se modificam até a próxima revisão tarifária, salvo, né, a indexação aí, inflação, às vezes ao dólar também, tá? Que é o que acontece. Aí, veja só, em 1962, né, praticamente 62 anos depois do início da regulação das ferrovias, em que a gente já tinha regulamentação de eletricidade, de gás natural, né, esses dois pesquisadores mostraram evidências teóricas e práticas de que a firma regulada escolhe realizar sobreinvestimentos em detrimento de outras variáveis, provando que a regulação do tipo serviço pelo custo pode criar incentivos perversos. Agora, para vocês entenderem, né, normalmente o custo de capital da firma regulada, né, é menor do que a taxa de retorno considerada pelo órgão regulador. Ou seja, o que ela consegue, muitas vezes, né, para você ter a remuneração da empresa, ela indo atrás dessa remuneração, é menor do que a empresa provê, né? Então, é que o regulador provê para ela, né? Ou seja, normalmente o que a regulação provê para a empresa é maior do que ela captaria no mercado, né? Então, você suponha que você tenha, que o caso base seja 12% de remuneração, né? Você tem nesse bem e serviço, só que o R, né, que é o custo de capital da firma regulada, é 10%, que é o quanto que ela consegue captar aí no mercado para investir e ter a remuneração, né, e ter o retorno. Ou seja, nesse caso, a firma receberia um bônus de 2% sobre o capital investido, estimulando o sobreinvestimento. Ou seja, ela está captando a 10% e está recebendo 12%. Ela capta 10% e vende a 12% para o mercado. Ou seja, é um estímulo para a empresa realizar sobreinvestimento, porque ela vai ter sempre um lucro. Quanto mais ela gastar, né, mais ela vai ter esse retorno, esse bônus aí. Então essa situação é conhecida como efeito Avett-Johnson. E isso foi visto aí na literatura. Então vejam que a regulação é um negócio complicado, gente, né? Não é fácil, né? Aí foi criado, para tentar minimizar esse problema, foi criada aí na Inglaterra a regulação chamada serviço pelo preço. Isso aí para as telecomunicações no início, tá? Então foi proposta no início dos anos 80 por Stephen Littlechild, na Inglaterra. Esse tipo de regulação foi utilizado primeiro para evitar abuso das empresas dominantes após a desregulamentação do setor de telecomunicações, né? Então, o que essa regulação serviço pelo preço? O regulador controla mais o preço ao invés dos ganhos da empresa. Então, o foco no preço pode propiciar melhorias da eficiência dos custos. Ou seja, se eu estabeleço que você pode cobrar até um preço X, é interessante a empresa utilizar, né, tentar gastar menos. Então, redução nos custos para que ela possa lucrar mais, né? Então, o regulador aqui determina um preço anual a ser cobrado e a fórmula determina como os preços devem variar no período. Dado que a firma regulada tem uma série de serviços, o price cap, que é esse teto de preço, normalmente é o preço médio desses serviços aí. A fórmula dessa regulação é aqui, você tem o preço médio do ano 2, igual ao preço médio do ano 1, vezes 1 mais I menos X. I é o índice de inflação, que você tem que estar reajustando, né? E X, e Z, né, são variáveis. X, desculpa, é o fator de produtividade, e Z, variáveis fora do controle das distribuidoras, né, como mudança de impostos, mudanças abruptas dos custos de insumos, por exemplo. Então esse X, que a gente chama de fator X, é para estimular o quê? A eficiência desse bem e serviço provido por essa empresa. Por quê?
a cada ano eu vou reajustar o índice de inflação menos um fator X, ou seja, eu vou estar pressionando a empresa a reduzir seus custos, tá? Então, nota-se que nesse tipo de regulação não há necessidade de saber o custo da empresa regulada. Na verdade, até há, né, mas teoricamente não, né? E isso pode facilitar o processo de regulação caso essa informação seja difícil de obter, né? Mas veja só, é difícil você estabelecer um preço se você não tem ideia de custo, né? Então isso sempre é considerado. Também mesmo na regulação do serviço pelo preço, é preciso ter uma ideia do custo, né? Bom, o fato de que a empresa regulada possa capturar os ganhos obtidos incentiva a eficiência na alocação dos recursos e a melhoria da eficiência, além do requerido pelo fator X, que é um estímulo anual aí que é feito para que isso seja realizado, essa eficiência seja aumentada. E a empresa aqui, a firma, tem maior flexibilidade na adoção de tarifas, né? Então ela pode cobrar no máximo aquele valor, mas ela pode cobrar menos também se ela desejar. Na prática, né, esse price cap raramente é utilizado em sua forma simples, já que normalmente o regulador tem acesso a informações sobre os custos das empresas, que é o que eu comentei agora para vocês. Então, você tem aí a regulação do tipo price cap, pode causar um subinvestimento, no caso, já que são os menores gastos que fazem com que a empresa lucre mais. Então, esse é um problema aí da regulação serviço pelo preço, que você estimula muitas vezes o subinvestimento. Fala assim, poxa, eu não vou investir ali porque eu vou lucrar muito pouco se eu investir nesse mercado aí, nessa área. Então, muitas vezes ela não realiza esses investimentos, né? E outro problema também é você comprar materiais de baixa qualidade para reduzir o seu custo. Então, muitas vezes você, sei lá, vou comprar transformador para a minha empresa de distribuição de eletricidade, eu vou lá comprar os mais baratos, né? Muitas vezes você não tem o nível de qualidade necessário. Então, é preciso também ter uma regulamentação técnica eficiente, né? Veja só o quão complicado é, né? Bom, no Brasil atualmente, no caso da indústria de energia elétrica, né, você tem a que a gente chama de empresa de referência, né? Que para cada concessionária você tem uma empresa virtual, né, em que o órgão regulador ele identifica, né, mais ou menos essa empresa. Então ela tem uma empresa, suponha que a gente tem a Enel aí, em São Paulo, eles criam uma Enel virtual, em que você vai realizar, por exemplo, uma expansão de um serviço, ela simula quanto ela compraria de cabo de distribuição, né? Estimula a compra de transformadores, etc. Então ela simula, né, o quanto mais ou menos isso custa. Aí você consegue muitas vezes determinar o que você vai ganhar em cima, um fator em cima da empresa de referência que eu defini para você. Então é um pouco parecido com o serviço pelo custo, né? Mas você tem aí uma definição mais apurada dos custos da empresa, né? E aqui também você tem as tarifas, fator X, né? Normalmente a regulação híbrida é utilizada, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado aí no Brasil e no mundo. Você tem a regulação, normalmente ela é híbrida, tá? Utiliza elementos de serviço pelo custo e de serviço pelo preço, também como o fator X, por exemplo, tá? Então veja que é uma atividade muito complexa a regulação, né? A regulação econômica. Então, apesar das variações sobre o tema, né, no final das contas, praticamente todo tipo de regulação possui um caso base para estabelecer uma tarifa inicial. E isso é o que a gente acabou de mostrar aí. Você tem que ter um caso base. Você tem reajustes tarifários anuais, né? E a revisão tarifária normalmente a cada 4 ou 5 anos. Tá? Bom, setor elétrico, né? Então aqui a gente tem falar um pouquinho do setor elétrico e depois de gás natural, tá? Setor elétrico, a geração engloba empresas públicas e privadas dedicadas à produção de energia elétrica a partir de diferentes fontes. Então aí você tem hidráulica, térmica, nuclear, eólica, solar, né? Os produtores independentes e a importação de energia. Então você tem aí todas essas atividades ligadas à geração de eletricidade. Aí você tem a transmissão, que é o transporte de energia elétrica desde as unidades de geração até os centros de consumo.
Então você tem essa transmissão, né? A alta tensão, aí você tem a distribuição, que leva a eletricidade até o consumidor final. Você tem a tensão rebaixada e leva até o consumidor final. E por fim, a comercialização, que é a intermediação de contratos de compra e venda de energia elétrica entre os demais agentes do setor. Que aí, se eu estou comercializando, eu posso comprar de alguma geradora e vender essa energia, aí eu transmito e distribuo com base na tarifa de passagem, que é regulada. Tá? Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, ela foi vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que é a agência reguladora do setor elétrico. Ela tem como atribuição regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, mediar os conflitos de interesse entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores, conceder, permitir e autorizar instalações de serviços de energia, garantir tarifas justas, zelar pela qualidade do serviço, exigir investimentos, que é importante, né, para atingir determinados mercados, caso a empresa não queira, estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização dos serviços, que é prover energia para todos, energia elétrica para todos, né? Então cabe à ANEEL estabelecer tarifas que assegurem ao consumidor o pagamento de uma tarifa justa, como também garantir o equilíbrio econômico e financeiro da concessionária de distribuição, né? E de transmissão também, para que ela possa oferecer um serviço com qualidade, confiabilidade e continuidade necessárias. Tá certo? Então aqui a gente tem o reajuste tarifário que é anual, né? E a revisão tarifária é a cada 4 ou 5 anos. Então aqui só para mostrar para vocês também que esse cálculo da revisão tarifária também considera fatores locacionais, ou seja, as distâncias percorridas pelas linhas de transmissão e distribuição e o mercado atingido. Então aqui a gente tem um exemplo das tarifas médias de fornecimento por região no Brasil. É um valor antigo, tá? Ele está defasado, mas é para vocês notarem que tem uma diferença, né? Então você tem um fator locacional, não é 100%, né? Porque senão regiões mais distantes, com baixo mercado, iriam pagar muito mais caro. Então você tem um certo equilíbrio nisso. E aí você tem uma diferenciação. Veja aqui, região centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, sul, tem tarifas diferentes, tá certo? Aqui região norte, justamente por ter esse problema de ser mais pulverizado, mercado menor, né, você tem uma tarifa mais alta, tá? A questão da proximidade da geradora também da eletricidade é importante. Então você tem fatores locacionais aí que interferem nessa tarifa média, tá? Bom, eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico. Lembra como eu falei para vocês, são atividades de interesse público, né? Então, que a iniciativa privada por si só não iria ter interesse em desenvolver, porque ela tem uma área de concessão. Então, por que ela vai querer investir em eficiência energética se ela vai estar recebendo menos? É a mesma coisa que estimular a pessoa a comprar menos do seu produto, né? Então, é um contrassenso. Então, é importante você ter programas para obrigar aí as empresas a fazer isso, tá? Dos programas nacionais implementados nas décadas anteriores e ainda operação, os mais importantes são o Procel, o Compete, né, na área de combustíveis, e o Programa de Eficiência Energética mandatório gerido pelas empresas concessionárias, distribuidoras e supervisionadas pela ANEEL. Tá? Então é importante você ter esses programas aí e obrigar as empresas a investir em eficiência energética. Né? Então você tem diversos programas aí. Com o mercado cativo estabelecido, né, que é o que a gente discutiu, qual seria o incentivo para as empresas privadas investirem em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética? Não teria. Então a obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei nos contratos de concessão, cabendo à agência regulamentar o investimento do programa, avaliar e aprovar as condições para a execução das pesquisas e também acompanhar seus resultados, para ver se você está tendo realmente resultado aí interessante para a sociedade, né? Aí você tem, são isentos de investir em P&D aqueles que geram através de PCHs, biomassa, geração qualificada, usina eólica e solar, justamente para você estimular aí a inserção de renováveis na matriz elétrica nacional. Tá? Então ela deve anualmente, né, as empresas de transmissão e distribuição e geração também,
aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida no programa de pesquisa e desenvolvimento do setor de energia elétrica. Né? Então é importante, todo ano você tem esse investimento baseado nas receitas que essas empresas tiveram. Tá certo? Aí a gente já comentou aqui da isenção, né? Para determinadas empresas. Aqui você tem aí o percentual, né? Não vou ficar detalhando aqui, depois quem tiver interesse ver, né? Mas para as empresas de distribuição, geração e transmissão, os percentuais aqui para P&D, Programa de Eficiência Energética, para o Ministério dos Minas e Energia e fundos aí, científicos aí para você ter justamente pesquisas mais básicas aí. Né? Gás natural. Né? Bom, indústria de gás natural no Brasil. A reestruturação do mercado de gás ocorreu também meados da década de 90 no Brasil, com algumas privatizações e criação de agências reguladoras no âmbito estadual e federal. Antes disso, atividades de prospecção, exploração e transporte eram monopólios legais da Petrobras. Tá? Atividades de distribuição e comercialização de gás, nesse período, eram monopólios dos estados e também exercidas através de empresas estatais. Tá certo? Aqui tem uma diferença básica entre regulação do setor elétrico e de gás natural. No gás natural, a exploração, produção e transporte de gás é responsabilidade da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Né? Então você tem a regulação, fiscalização e monitoramento, que é de responsabilidade da ANP. Só que, diferentemente do setor elétrico, em que as atividades de distribuição e comercialização são regulamentadas pela ANEEL, no caso do gás natural, ela é regulamentada por agências reguladoras estaduais. Então, a regulação, fiscalização e monitoramento de distribuição e comercialização de gás natural é regulamentado por órgãos estaduais. Em São Paulo, né, a gente conhece bem a Comgás, né, que é a empresa de gás aí, distribuidora de gás natural. A responsável por essa regulamentação é a Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Então ela que vai definir a questão da regulação econômica, quanto a empresa vai cobrar, né, dentre outras atribuições. Então é justamente aqui, né, você tem a ANP, regulamenta a produção, importação e transporte de gás. Aí você tem o Citygate, que é onde a pressão do gás é rebaixada e você entra no escopo dentro do Estado. Né? Então você tem a distribuição e comercialização, que é provido o serviço para os consumidores, né? o gás. Você tem a regulamentação da Arcesp. Tá certo? Então o marco inicial do desenvolvimento da indústria do gás se iniciou com a promulgação da Lei 9478 de 97, conhecida como a Lei do Petróleo. Então essa lei extinguiu o monopólio legal da Petrobras nas atividades de pesquisa e lavra de jazidas, refino do petróleo nacional importado, importação e exportação de petróleo e gás natural e transporte de petróleo e seus derivados e gás natural. Tá certo? A produção, né? Como é feita a contratação? É a definição de blocos de exploração e produção pela ANP através de leilões. Então você tem um bloco, aí diversas empresas podem participar, oferecer um lance para ter o direito de explorar e produzir petróleo se encontrar na exploração, né? Petróleo e gás, você explorar e produzir esse gás durante um período, tá certo? Durante um determinado período. Normalmente a produção aí gira em torno de uns 20 anos, tá? Então a regulação tarifária, transportes de gás, houve também na ANP, você tinha de 97 a 2001 essa regulamentação, aí entre 2001 e 2009 a tarifa de transporte era livremente definida pela empresa transportadora e não era regulada. Então isso ocorreu, né, entre 2001 e 2009, tá certo? A importação também de gás natural, o maior exemplo é o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Não havia regulamentação aplicável, né? Então isso também pode ser considerado por muitos um problema aí. Aqui a distribuição do gás natural em São Paulo, no estado de São Paulo, você tem 3 áreas de concessão. A Comgás, que é essa área aqui, que é a melhor área, porque você tem uma menor distância e um mercado gigantesco. Você tem a Grande São Paulo,
região metropolitana de Campinas, Vale do Paraíba. Então veja quantos city gates aqui, que são estações de rebaixar a pressão, para você conseguir distribuir o gás, né? Veja quantos você tem aqui na área de concessão da Comgás, tá certo? Aí você tem outra empresa aqui, a Gás Natural, para a região sul, chama Gás Natural SPS, e a Gás Brasiliano, que ela é ruim, porque tem uma área muito grande e um mercado mais pulverizado. Então é mais complicado você viabilizar aí esses investimentos, tá? Bom, a regulação downstream, que é distribuição e comercialização do gás, no estado de São Paulo teve início em 1999, né, após a privatização da Comgás. Então, em 99 e 2000 também foram criadas 2 áreas de concessão, mais no estado, que até então inexploradas, que é a Gás Natural SPS e a Gás Brasiliano, como eu já comentei no slide passado. Então, no próprio contrato de concessão das 3 distribuidoras, há regras claras para os 3 primeiros ciclos tarifários, né? Houve, né, essas regras claras, de duração de 5 anos, tá, desses ciclos. Então, nesses contratos, o monopólio da distribuição é durante 30 anos, né, podendo ser renovado mediante a requerimento da distribuidora. O contrato também prevê o fim do monopólio da comercialização após 12 anos da assinatura do contrato, que já ocorreu, tá certo? Isso já ocorreu, mas a competição não se desenvolveu propriamente dita, porque a regulamentação não foi tão eficiente para propiciar isso daí. Então, realmente, você tem praticamente nenhuma competição na comercialização de gás natural aqui no estado de São Paulo, tá? Então, o primeiro ciclo tarifário seguiu em linhas gerais o serviço pelo custo, até para estimular investimento, né? Além de compromissos e metas estabelecidas no contrato de concessão. Então, com a experiência obtida no primeiro ciclo, com relação à regulação dos custos e evolução do mercado de gás, a metodologia do segundo ciclo já pôde incorporar alguns mecanismos de incentivo, através do fator X, por exemplo, né? Então, um modelo híbrido, serviço pelo custo e regulação por incentivos. Tá? Então, aqui você tem aqui o desenho, né, do período de exclusividade, que é a produção, transporte, distribuição e comercialização de gás. E aqui, após o período de exclusividade, que aconteceu já, só que ainda não está muito desenvolvido, que é o quê? Você tem um comercializador que compra esse gás diretamente do produtor e consegue vender mediante a tarifa de passagem paga ao transportador e distribuidor. Então, a tarifa de distribuição ela acabou ficando muito cara, essa tarifa de passagem, e acabou não estimulando aí o desenvolvimento de competição nesse mercado. Né? Bom, política, planejamento e regulação, né? Falar um pouquinho disso, né? Então, segundo a concepção moderna, o governo, o Estado, pode atuar em 3 esferas bem distintas e complementares em relação ao setor energético. Então, a primeira é a formulação de políticas energéticas, tá? Que é uma atividade de governo, né? Porque o governo que estiver de plantão pode querer estimular uma fonte X, Y, Z. Se for um governo mais ligado ao meio ambiente, vai querer estimular renováveis. Se for mais ligado ao mercado, vai querer estimular fontes que têm um custo mais baixo, né? Se for um governo que tem uma preocupação mais social, vai se preocupar mais com a universalização do serviço, tá? Então isso muda de governo para governo. O planejamento energético, né, que é indicativo ou determinativo, indicativo é em que se indica onde para se fazer investimento, determinativo é onde se deve fazer o investimento, você determina isso. Né? Essa é uma atividade que a gente considera de apoio a políticas energéticas e a regulação dos mercados de energia. E essa regulação deve ser uma atividade de Estado, ou seja, muda governo, ela deve se manter, justamente para você manter os contratos, você ter segurança, que os consumidores e as empresas reguladoras possam ter segurança aí no investimento, tá certo? Então, o atual arranjo institucional do setor energético brasileiro, você tem a presidência, o MME, que é o Ministério das Minas e Energia, estabelece as políticas, né, energéticas, com auxílio do Conselho Nacional de Política Energética, e você tem, além do Ministro de Minas e Energia, outros ministérios aí participando, tá? O planejamento do setor elétrico é realizado, e gás natural e petróleo, é realizado pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética,
que é a atividade de apoio à política e regulação também, ela é um braço do MME, tá certo? Ela é vinculada ao Ministério das Minas e Energia. E a regulação é efetuada pela ANP, no caso de petróleo, gás e biocombustíveis, e a ANEEL, no caso de energia elétrica, tá certo? Isso aí a gente já acabou comentando aí durante a aula, né? E aí, por fim, as políticas energéticas no Brasil, citando algumas. Né? A primeira que a gente pode considerar são as hidrelétricas, né? Que aí a gente lembra da expansão de Itaipu, né? Dentre outras Furnas, dentre outras hidrelétricas, né? Então houve o estímulo à hidroeletricidade. Depois a gente teve um estímulo às usinas termoelétricas a carvão, principalmente no sul do país, onde você tinha carvão, que é de baixa qualidade, como a gente já viu em outra aula, né? Mas para gerar eletricidade ela é razoável, né? Depois tivemos estímulo às usinas nucleares, Angra 1, Angra 2, né? E posteriormente Angra 3, que ainda está em construção, né? Aí depois nós tivemos estímulo à produção de petróleo e gás a partir de campos offshore com lâminas de água profunda, ou seja, foi estimular a Petrobras a produzir petróleo e gás em lâminas de água profunda, justamente por conta do primeiro choque do petróleo. Os choques do petróleo fizeram com que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, estimulasse tanto a produção de petróleo no país, quanto a diversificação, que é o caso de estímulo do etanol a partir de cana-de-açúcar, né? Você teve o pró-álcool e depois outros tipos de incentivo aí para a indústria de etanol, a partir de cana-de-açúcar, né? Que a gente tem até hoje no país. Depois nós tivemos aí usinas termoelétricas a gás, que aí culminou aí com a produção do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Tivemos também a geração de eletricidade a partir de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e energia eólica, né? Aí você teve que são renováveis, aí foi o Proinfa, né, que a gente chama o Proinfa, e por fim o biodiesel, que é estimular a produção de diesel através de vegetais, né, que é menos poluente, e aí também você tem a questão da inserção social também, que era desejada, né, e por fim o pré-sal, que é como foi descoberto o pré-sal, você mudou o tipo de regulamentação. Outra lei foi formulada em 2010 porque era muito petróleo numa condição diferente da Lei 9478 de 97. Ou seja, foi formulado um outro tipo de lei para que a Petrobras e o Estado brasileiro participasse efetivamente da produção, ou seja, da venda desse petróleo. Ou seja, foi criado um mecanismo de partilha de produção. Tá? Então o Estado brasileiro está fazendo parte dessa venda e arrecadação dos lucros e royalties também, tá? Da parte da empresa. Bom, as políticas públicas de fomento para as 5 primeiras existem desde a década de 70, né? Tendo sofrido algumas adaptações até os dias de hoje. As 2 políticas de fomento seguintes foram adotadas pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, enquanto que o fomento da produção de biodiesel no país foi estabelecido pela administração federal do presidente Lula, através do Programa Nacional de Biodiesel. E o pré-sal foi aí em 2010 no governo Dilma, tá certo? Então, bem, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado aí da aula. Um grande abraço.